Bom, se não temos nenhum comentário nem nada, vamos começar então, hoje oficialmente o nosso curso na Estatística e Experimentação Básica. Como o próprio nome já diz, não é para a gente ter uma disciplina completa de estatística, uma, uma introdução, uma visão mais geral. Para alguns vai ter muitos pontos que vocês já conhecem, que vocês sabem, para outros vai ter muita novidade. Então, como a turma é bem heterogênea, vou tentar pegar desde o básico, do começo. Para alguns, essa primeira aula vai ser mais tranquilinha, mas para a gente poder construindo conhecimento para a gente chegar ao objetivo do curso. Então, o tópico da aula de hoje é a introdução à estatística descritiva. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos de estatística. Hoje vai ser uma aula provavelmente mais rápida. E falar sobre medidas de estatística descritiva, para que serve, quando que a gente vai utilizar e como que a gente faz os cálculos. A ideia aqui também, minha do curso, para passar para vocês, é dar uma ideia de como se faz todos esses cálculos. Hoje a gente vai falar de média, de moda, de variância, em outro momento a gente vai falar de probabilidades, mais para frente a gente vai falar sobre análise de variância, com soma de quadrados. Então, tudo isso a gente consegue fazer nos programas estatísticos. Mas é interessante que a gente aprenda como que isso é desenvolvido, como que isso é calculado, para que a gente também entenda o processo, veja quando tem erros, quando a gente está interpretando corretamente ou não os dados. É interessante que a gente entenda a parte teórica para depois fazer, sim, também é muito importante, né, que todo mundo vai utilizar a estatística nos seus experimentos, nas suas teses, dissertações, para depois a gente poder, então, escolher melhor como que a gente vai, desculpa, como que a gente vai desenvolver o nosso experimento. A gente falou isso naquele vídeo introdutório lá. A gente tem que pensar na estatística tanto antes quanto depois, e escolher os melhores parâmetros, as melhores estatísticas para extrair o máximo de informações dos nossos dados. Isso é bem importante. Então, vamos começar essa primeira parte. Nós vamos falar bem de dados definições gerais. A gente pensa, todo mundo, quando vai fazer esse experimento, alguns estão já no final, possivelmente, alguns estão começando a vida na pós-graduação. Então, a gente sabe que o objetivo de toda pesquisa é gerar informações, mas primeiro a gente não gera informações, a gente gera dados, números, códigos, avaliações, a gente gera uma quantidade de coisas. Então, por exemplo, uma pessoa que está trabalhando com plantas, que é como a gente trabalha na RGV, a maioria vai trabalhar com plantas, nós temos avaliação de uma quantidade variável de plantas e avaliando diferentes características, altura, peso, quantidade de nutrientes, número de folhas, infestação por pragas, insetos, uma quantidade muito grande de características. No final, isso gera geralmente planilhas, que podem estar anotadas à mão, ou podem estar também no Excel, ou no bloco de notas, ou no Word, onde for, mas gera uma quantidade de valores, de dados. E esses dados sozinhos, eles não conseguem passar tanta informação, porque geralmente eles têm muita informação e que, na verdade, não se consegue concluir muito a respeito deles. Então, a gente usa estatística, no caso de a gente vai falar hoje da estatística descritiva, para melhorar o modo como esses dados vão ser interpretados. Por que a gente precisa de transformar esses dados em informações, então? A gente precisa divulgar o que a gente faz, a nossa pesquisa. A gente vai divulgar em eventos de congressos, submetendo resumos, a gente vai fazer a nossa tese, a nossa dissertação, relatórios, artigos científicos. Tudo isso a gente tem, então, que compilar toda aquela quantidade de dados, que muitas vezes é uma quantidade que é impossível até de você trabalhar manualmente, dependendo do que a gente trabalha, e também comparar as informações que eu retiro dos meus dados com outras informações que já existem. Então, isso é parte da metodologia científica. Eu faço o meu estudo e vou comparar com os outros estudos que já foram feitos. Então, eu preciso reduzir ao máximo esses dados para poder facilitar a minha comparação. Eu preciso das melhores informações de cada dos meus dados, do meu conjunto de dados. E aí, a gente começa com alguns conceitos básicos em estatística.
Primeira coisa, o conceito de estatística em si. A gente pode procurar aí, se vocês procurarem livros, procurarem na internet, vocês vão ver que tem vários conceitos. Um seria ciência exata, que estuda a coleta, organização, análise e o registro de dados por amostras. Esse é um conceito. Outro conceito um pouquinho maior. É uma ciência que utiliza das teorias probabilísticas para explicar a frequência da ocorrência de eventos, tanto em estudos observacionais quanto em experimentos para modelar aleatoriedade e incerteza de forma a estimar ou possibilitar a previsão de fenômenos futuros. Vocês vão ver que já são dois conceitos um pouco diferentes, e esse conceito é um pouco mais teórico, um pouco mais difícil de digerir, mas ele trabalha mais com a questão das probabilidades, que é com certeza uma parte da estatística que a gente vai ver que também é importante. Conjunto de técnicas que permite de forma sistemática coletar, organizar, descrever, analisar, interpretar dados oriundos de estudos ou experimentos, realizados em qualquer área do conhecimento. Aqui a gente tem pontos importantes. Uma delas é realizados em qualquer área do conhecimento. Então, se eu trabalho com planta, se eu trabalho com animal, se eu trabalho com gente, se eu trabalho com coisa, com madeira, com metal, se eu trabalho com questões humanas, se eu trabalho com questões agrárias, toda a área de estudo vai utilizar a estatística em algum momento. E até por isso, a gente às vezes uma crítica que a gente faz em alguns cursos que não tem nenhuma estatística básica. É importante, mesmo que a pessoa não vá trabalhar com estatística em algum momento ela vai ter que analisar informações vindas de análises estatísticas, então é importante. E aqui a gente vê alguns verbos importantes também. Coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar. Quer dizer, eu vou fazer o meu experimento, vou coletar esse experimento, vou fazer as minhas avaliações, sejam elas quais forem, vou organizar essas informações, esses dados, e a partir dali eu vou começar a descrever o que tem nesses dados, que é o que a gente vai ver hoje, estatística descritiva. Vou analisar o que esse compilado que eu fiz dos dados, as informações, me dizem, e vou tentar interpretar. Então, eu vou trazer aqui no meu conjunto de dados para fazer algumas extrapolações, algumas interpretações e conclusões, que é o objetivo final do nosso projeto, é quando a gente consegue finalizar, ou parcialmente, ou completamente, aquela questão que nos levou a fazer aquele estudo. Pessoal, volto a dizer, se vocês tiverem qualquer dúvida, essa parte aqui inicial é bem mais teórica, né? Mas a cada hora que vocês tiverem dúvida, vocês podem abrir o áudio e fazer algum questionamento, beleza? Opa. Bom, nós temos um outro conceito importante aqui, que é a questão, o que é uma característica? A gente vai falar de característica e variável. A característica poderia ser dita como qualquer particularidade, atributo ou propriedade que são usados para distinguir ou caracterizar as unidades de uma população. Parece um conceito meio abstrato. Isso é qualquer coisa que a gente pode observar em uma população e que consegue separar indivíduos, unidades uma da outra. Já as variáveis são as características populacionais que podem ser medidas de acordo com alguma escala. Vocês possivelmente veem isso aqui em alguma disciplina do curso, pode ser que tenha alguma pequena variação entre os conceitos, mas basicamente então a variável é aquilo que a gente consegue medir, é aquela característica que a gente consegue fazer algum tipo de medição. Não necessariamente vai ser uma medição numérica, mas possivelmente, posteriormente, a gente tem que transformar isso em números para poder analisar. Só um detalhe. As variáveis, então, são aquele grupo de características que podem ser medidas com alguma escala. Então, aquelas que eu consigo transformar em valores. Hoje nós vamos falar um pouco sobre estatística descritiva, mas a gente pode dividir a estatística como ciência em 3 áreas. A estatística descritiva, que vai trabalhar com descrever, sumarizar, resumir, sintetizar as informações, para a gente poder avaliar os nossos dados. Mas nós temos também a parte de probabilidade, que é uma parte da estatística que trabalha, como o próprio nome diz, com incerteza, com aleatoriedade, possibilidade, frequência. E
E aí o nosso objetivo é avaliar a chance de um evento ocorrer, ou a chance de vários eventos, a esperança de um evento ocorrer. E também nós temos a estatística analítica, que é aquela que trabalha com planejar, executar e analisar. Analisar assim como todas as outras, né? Mas o nosso objetivo, então, é usar os dados para avaliar uma população, um conjunto de dados para avaliar uma população. Quando a gente fala população, não necessariamente uma população de pessoas, de animais, de plantas, mas uma população em conjunto. A estatística descritiva, então, geralmente a gente trabalha com produção de tabelas, de gráficos, com medidas. Já as probabilidades, a gente trabalha com frequências, com porcentagens. E a estatística analítica ou inferência, a gente trabalha com o cálculo de parâmetros e os testes de hipóteses, que é a nossa famosa ANOVA, e os teste T, teste Tukey, teste Duncan, toda aquela coisa. Mas também a estatística analítica, ela vai trabalhar também com porcentagens, com frequências, com tabelas, com gráficos, então ela acaba englobando boa parte dessas outras duas estatísticas. Outro conceito importante dentro de estatística é a população. Entender a questão de população e amostra é uma parte importante dessa aula. A população são todos os elementos relativos a um determinado fenômeno. Já a amostra é uma parte daquela população, um subconjunto da população. Se a gente pensar aqui no exemplo, aqui nós temos uma população, é toda essa área aqui maior, clarinha aqui. Nós temos indivíduos vermelhos, verdes e azuis. E nós temos amostras da população, que é um subconjunto dessa população. É uma parte dos indivíduos, né, dos membros que estão dentro dessa população. O conceito de amostragem é bastante importante quando a gente pensa no planejamento do nosso experimento. O áudio para mim está cortando agora. Oi? Acho que foi só aí. Aqui para mim tá tranquilo. Ah, então deve ter sido a minha, mas o áudio cortou nessa última fala. Vou repetir aqui então. Quando a gente fala em população e amostra, a população é o todo, são todos os membros, os indivíduos do nosso fenômeno que a gente está avaliando, e a amostra é uma subpopulação, é uma parte daquele todo. E a gente tem diferentes tipos de amostras. Quando a gente fala em amostragem, então, se a amostra é uma parte do todo, a amostragem é extrair elementos de uma população para fazer as nossas inferências. Por que a gente trabalha com amostragem e não com a população? Porque nem sempre é possível trabalhar com a população inteira. Se eu for fazer um estudo com população de Feira de Santana, eu não vou chegar para todas as pessoas que moram em Feira de Santana e vou fazer meu estudo. Eu posso fazer uma amostragem. Se eu for trabalhar com uma espécie nativa, vou trabalhar com umbu. Eu quero avaliar características de umbu da região do semiárido. Não tem como avaliar todas as plantas, porque eu nem sei onde estão todas elas. Eu vou ter que fazer uma amostragem. Essa amostragem, ela pode ser do tipo probabilística ou não probabilística. Bom, o que seria isso? A amostragem probabilística é aquela em que cada elemento tem uma probabilidade conhecida de ser amostrado. Por exemplo, se eu tenho uma sala de aula com 20 pessoas, eu vou fazer uma amostragem probabilística, quer dizer que cada pessoa tem 1 em 20 de chance, né, de probabilidade de ser amostrado. Se eu vou pegar 5 pessoas, eu tirar uma amostra daquela população, daqueles 20, eu tirar 10 pessoas, todo mundo tem a mesma probabilidade. Então, a amostragem probabilística, ela visa garantir a representatividade. Por exemplo, se eu quero trabalhar numa população de 1.000 pessoas, vou fazer um estudo, a gente espera que tenha, na média, 500 pessoas que sejam homens e 500 mulheres, na média. Então, eu vou fazer uma amostra de acordo com... Eu vou tirar uma amostra dessa população e eu espero que mantenha as probabilidades. Eu tenho, na minha população, 30% de crianças e 70% de adultos. Quando eu faço a minha amostra, eu espero que, se existir essa probabilidade antes, essa probabilidade vai se manter dentro da minha amostra. Isso seria uma amostragem probabilística. Eu vou trabalhar com as probabilidades que já existem
de cada indivíduo. Esse conceito é muito importante quando a gente pensa no planejamento do nosso experimento, para saber, por exemplo, qual que é o tamanho da amostra que eu tenho que tirar. Isso vai ser importante. Porque se eu tirar, às vezes, uma amostra muito pequena, ou tirar uma amostra de um lugar que não é adequado, eu posso não trabalhar mais com a representatividade, eu posso não extrair da minha população uma amostra representativa. Isso pode ser um problema. Já a amostra não probabilística é uma amostragem de forma não aleatória, quer dizer, eu vou ter algum parâmetro, alguma ideia, alguma coisa que vai me fazer amostrar de modo diferente da probabilidade. E aí ela pode ser intencional ou por conveniência, quer dizer, eu posso objetivar fazer aquilo, eu quero retirar uma amostra que não seja representativa. Por exemplo, aqui a gente vai falar da amostra probabilística. Eu tenho a nossa população original, ela tem indivíduos vermelhos, tem indivíduos verdes, parecem mais ou menos a mesma proporção, e tem indivíduos azuis. Se eu quero tirar uma amostra probabilística, quer dizer, eu quero amostrar a minha população mantendo as probabilidades originais, as frequências originais de cada cor aqui, de vermelho, de azul e de verde. Eu teria, então, que tirar uma amostra num local que mantém essa mesma probabilidade. Então, aqui, por exemplo, uma mesma quantidade, ou uma quantidade parecida de verde e vermelho, e um pouquinho de azul, que é o que tem bem pouco na minha população. Isso seria uma amostragem probabilística. Eu estaria mantendo as minhas frequências, estaria mantendo a minha representatividade. Por exemplo, se eu quero avaliar uma população de plantas com diferentes alelos, eu estou pensando no estudo de diversidade genética. Eu sei que tem alelos que são mais prováveis de ocorrer na população, eles têm uma probabilidade maior, uma frequência maior, e tem alelos que são menos prováveis de acontecer, eles têm uma menor frequência de ocorrência. Quando eu faço a minha amostragem, eu tenho que fazer uma amostragem, eu vou no campo, eu quero avaliar as plantas lá em Feira de Santana. Eu vou ter que fazer uma amostragem de modo que eu consiga manter essas frequências originais. Eu vou conseguir pegar tanto os alelos mais prováveis quanto os menos prováveis. Como que a gente vai fazer isso? Aí depende de cada espécie, de cada estudo. Já a amostra não probabilística é aquela em que eu não mantenho mais as frequências na minha amostragem. E aí depende do meu estudo. Por exemplo, vamos supor aqui que eu quero pegar na minha amostra só verde, porque são os objetivos do meu estudo. Então, eu vou vir só numa região aqui que tem verde. Então, eu vou no campo, vou procurar quais os indivíduos que são verdinho aqui. Ou então, eu quero fazer um estudo que pegue pela maioria. Então, eu vou mostrar só vermelho e verde. Ah, mas eu quero mais vermelho que verde. Então, eu vou fazer de um jeito. Por exemplo, eu vou fazer um estudo, eu não quero crianças, eu só quero pessoas de 20 a 40 anos. Então, eu vou fazer uma amostragem não probabilística. Eu mesmo vou intencionalmente selecionar o tipo de pessoas, o tipo de indivíduos que eu vou amostrar dentro da minha população. Beleza, pessoal? Por exemplo, então, eu vou avaliar uma população de árvores. Mas eu só quero plantas que tenham mais de 2 metros de altura e que tenham frutos maduros. Então, dentro da minha população, eu vou amostrar só uma classe de indivíduos, que são aqueles com uma altura adequada e com frutos. Esse é um tipo de amostragem não probabilística. A definição da amostragem no meu experimento, é claro, não depende só dessas informações. Depende das particularidades do tipo de estudo que eu estou fazendo, do tipo de espécie, do modo como eu vou fazer o meu estudo. Mas eu tenho que pensar inicialmente sobre isso. Eu quero que a minha população seja representada como um todo, ou eu quero apenas uma parcela da minha população, uma categoria de indivíduos? Eu tenho que pensar nisso antes de começar o meu experimento. Bom, agora a gente vai falar sobre tipos de variáveis. Nós temos diferentes variáveis, cada uma delas vai ter um tipo de particularidade. Nós temos, isso aqui vocês provavelmente já viram, vocês vão ver em várias disciplinas, às vezes, a questão de variáveis qualitativas e quantitativas. O próprio nome já dá uma ideia, qualidade e quantidade. As variáveis qualitativas, elas podem ser de 2 tipos, nominais
ou ordinais. Já as variáveis quantitativas, elas podem ser discretas e contínuas. Bom, vamos falar, então, de cada uma para a gente conseguir entender. As variáveis qualitativas também são chamadas de categóricas, ou seja, qualidades que podem ser separadas em categorias, em classes, ou seja, em dados não numéricos. Por exemplo, nós temos, então, as variáveis, como a gente disse, nominais e ordinais. Dentro das qualitativas, as nominais são aquelas em que não tem ordem, você não consegue visualizar uma ordem entre as categorias. Por exemplo, eu tenho aqui a flor de tulipa. Eu tenho flor amarela, eu tenho flor branca, eu tenho flor roxa, vermelha, creme, tem uma quantidade muito grande de cores. E padrões dessas cores também, tem rajado, tem uma cor só. E eu não consigo ver uma ordem entre elas. Eu vou falar que vai de branco até o roxo, mas aí eu tenho amarelo e tem vermelho. E eu tenho uma roxa, eu tenho uma amarela com vermelho, eu tenho uma creme com vermelho. Como que eu consigo ordenar isso? Eu não tenho uma ordem aparente. Isso a gente chama de variável qualitativa nominal. Quer dizer que não tem ordenação. Outro exemplo aqui é a forma do lóbulo central da folha de mandioca. Eu tenho aqui uma quantidade muito grande de formas de lóbulos centrais. Eu tenho ovoide, elíptica lanceolada, tenho lanceolada, pandurada, linear pandurada, linear piramidal. Alguém fez essa escala. E, tudo bem, a gente pode falar, uma é mais fina e vai ficando mais grossa, mas não dá uma ordem certa, porque aqui eu tenho algumas mais alargadas, aí aqui eu tenho uma mais fina, depois eu tenho uma mais alargada de novo, essa tem uma ponta maior, não tem uma organização, eu não consigo colocar uma ordem, vai dessa até essa. Isso chama variável nominal. Então, a variável nominal, eu não consigo colocar uma ordem nelas. Eu separo elas em categorias, então eu tenho minhas categorias aqui, no caso da cor da tulipa é a cor, no caso da forma do lobo central da folha, é a forma. Eu tenho essas categorias, mas não consigo organizar. Outra possibilidade é a variável qualitativa ser ordinal. Se a nominal é aquela em que eu não consigo separar em categorias, a ordinal é aquela que eu consigo separar em categorias. Por exemplo, eu vou trabalhar com quadro de infecção por uma doença. Eu tenho 4 categorias. A infecção pode ser nula, ou seja, não tem infecção. Pode ser um estágio inicial, pode ser um estágio intermediário e pode ser um estágio avançado. Diferente da variável nominal, nessa aqui eu consigo ver uma ordem. Eu vou de nulo para inicial, para intermediário, para avançado. Eu tenho uma escala, eu vou aumentando a infecção. Isso a gente chama de variável qualitativa ordinal. Um outro exemplo é a cor da flor da maravilha. Aqui a gente tem uma origem genética. Eu tenho branco, rosa e vermelho. Se a gente pensar na flor da tulipa, a flor da tulipa eu falei que era uma variável qualitativa nominal. Eu não consegui ordenar. Mas nessa aqui eu consigo. Porque eu conheço a herança genética dessa característica. Eu sei que tem um gene que codifica para um pigmento vermelho. Quando esse gene não existe, eu só tenho alelos que não são funcionais, a flor é branca. Agora, em determinado planta, eu tenho um alelo. Então, quando eu tenho um alelo, eu tenho uma produção daquele pigmento. E essa planta vai ficar com a flor rosa. Agora, quando eu tenho um homozigoto com os 2 alelos funcionais, eu tenho 2 alelos que produzem pigmento, ela vai ficar vermelha. Então, aqui eu também tenho uma ordenação. Eu vou branco, aí eu aumento um pouco o pigmento, vai para rosa, eu aumento mais o pigmento, vai para vermelho. Vocês estão vendo, então, que eu consigo ordenar. Se eu consigo ordenar, eu posso dizer que é uma variável qualitativa ordinal. Indo tranquilo até agora, gente? Vamos lá. A outra possibilidade de variáveis é elas serem quantitativas. Pelo próprio nome já diz, é aquela que pode ser medida em escalas quantitativas, ou seja, eu consigo medir ela em números, valores numéricos que fazem sentido. Elas podem ser do tipo discretas,
que são aquelas que eu tenho um número contável de valores. Pode ser 1, pode ser 10, pode ser 1 milhão, pode ser 10 elevado a 10, mas eu consigo contar. Então, por exemplo, eu vou avaliar o número de flores emitidas pelo tomate. Eu tenho 4 plantas e eu contei quantas flores essa planta emitiu. A planta 1 emitiu 28, a 2, 39, a 3, 35, a 4, 62. Eu consigo contar quantas flores foram emitidas. Se eu estou contando, é uma variável quantitativa do tipo discreta. Outro exemplo, quantidade de bactérias por milímetro cúbico no solo. Eu tirei 4 amostras, fiz o meu procedimento e contei quantas bactérias existiam. Uma tinha 3 vezes 10 a 7, 4 vezes 10 a 7, 2,7 vezes 10 a 6, 7,8 vezes 10 a 6. Eu tenho uma quantidade muito grande, mas eu ainda consigo contar, são números naturais. Então, eu tenho uma variável quantitativa discreta. A outra possibilidade é essa variável ser quantitativa e contínua. O que é a variável contínua? É aquela que assume valores em uma escala contínua, quer dizer, não necessariamente vão ser números naturais, números inteiros. Eu posso ter valores decimais, eu posso ter um de valores. Essas aqui são aquelas em que a gente vai no campo fazer medição, ou vai no laboratório, por exemplo. Eu vou medir a altura de plantas de milho. Então, eu tenho 4 plantas, uma deu 1,198 centímetros, a outra deu 185, a outra deu 218, a outra deu 193. Aqui eu tive valores inteiros. Mas eu tenho uma outra que eu pesei 100 sementes. E aí eu tive 12,53 gramas para a primeira, 13,67 para a segunda, 10,08 para a terceira, 12,38. Quer dizer, não são números inteiros mais. Agora eu tenho valores, que podem assumir qualquer tipo de valor. Aqui, na minha primeira característica, altura de plantas, eu tive números inteiros. Mas porque provavelmente a minha régua era graduada só em centímetros. Mas se eu tivesse uma graduação em milímetros aqui, eu ia ter 198, alguma coisa, 185, alguma coisa. Ou se ao invés de avaliar em centímetros, eu tivesse avaliado em metros, aí eu ia ter 1,98, 1,85. Ou seja, essas variáveis quantitativas, elas podem assumir qualquer valor dentro de uma escala. A escala pode ser metros, centímetros, pode ser gramas, pode ser uma quantidade variável, uma quantidade de coisas. Essas são uma grande parte das características que a gente avalia. Tamanho do halo da bactéria, peso de massa seca, tudo isso vão ser variáveis quantitativas contínuas. Então, retornando, eu tenho qualitativas, que podem ser nominais ou ordinais, eu tenho quantitativas que podem ser discretas ou contínuas. Aí vem uma pergunta. Uma dúvida, sim? Rapidinho. Pode falar. A altura da planta, ela poderia ser uma variável discreta também, ou não? Poderia ser, não. Discreta, não. Ela poderia ser uma variável, cadê? Aqui, ó. Ordinal. Por quê? Eu posso ter, por exemplo, faixas de tamanho. Eu tenho o trigo, por exemplo, eu tenho planta normal e planta anã. O coco, eu tenho coqueiro normal, coqueiro anão. Então, ao invés de medir com uma régua, com uma trena, eu posso olhar e falar, esse aqui é anão, esse aqui é normal. Eu transformei, então, a variável que era quantitativa, contínua, né, em uma variável ordinal, uma qualitativa. Mas ela não vai ser quantitativa discreta. Por quê? Depende da minha escala. Eu posso estar usando uma escala que não tem números decimais. Mas se eu transformar, por exemplo, eu tenho uma régua que vai de centímetros. Então, eu tenho 1, 2, 3, 5, 10, 100 centímetros. Se eu transformar essa variável, em vez de utilizar centímetros, eu vou utilizar metros, ela vai ter números não inteiros, correto? Sim. Então, ela... Entendeu? Sim, entendi. Beleza. Vamos continuar aqui. Aí vem uma pergunta. Como que eu analiso características qualitativas? Porque as características qualitativas, eu disse que elas não estão sendo medidas em números, valores numéricos. E para fazer estatística, eu preciso trabalhar com números. Eu não trabalho com categorias.
Aí eu tenho que transformar as categorias em valores. Como que eu faço isso? Por exemplo, as características ordinais é fácil da gente entender. Eu tenho um quadro de infecção, que a gente falou sobre a infecção por um fungo. Eu tenho nulo, eu tenho inicial, eu tenho intermediário e eu tenho avançado. Eu posso transformar isso em valores. O nulo eu vou falar que é 0. O inicial é 1. O intermediário é 2. O avançado é 3. Eu tinha uma variável, uma qualitativa ordinal, e transformei numa variável quantitativa discreta. Agora eu posso analisar. Eu tenho números 0, 1, 2, 3. Esses números aqui, eu que vou determinar. Pode ser que na literatura eu já tenha uma determinação que seja comum, mas eu posso determinar. Eu poderia chamar nulo de 100, inicial de 120, intermediário de 140, avançado de 160. Poderia chamar de vários números, mas eu tento manter uma ideia original da minha característica. E aqui eu tenho uma ideia de que a cada passo eu aumento um pouco a infecção. Era nula, faz sentido ser 0. Inicial, e aí eu vou aumentando. 1, 2, 3. 3 é o meu máximo. Poderia ser 0, 10, 20, 30. 0, 2, 4, 6. Aí depende do que eu vou fazer e também depende do que já tem sido feito em outros estudos. Agora, a variável ordinal é diferente da nominal. A cor da tulipa, por exemplo, eu não tenho uma ordenação. Eu não consigo dizer que vai de... Desculpa. Que vai de branco até preto, vai de branco até vermelho, porque eu não sei bem a relação, a ordem dessas variáveis. Então, eu posso chamar aqui, desculpa, essa amarela de 1, essa branquinha aqui de 2, essa mais escura de 3, essa aqui meio laranjada, não sei, de 4, essa aqui de 5. Só que tem uma diferença. Nessas variáveis nominais, eu vou colocar números para esses valores aqui, mas eu tenho que lembrar uma coisa. Esses números não dão uma ideia de ordem. Diferentemente da ordinal, em que eu sei que 0 vai para 1, vai para 2, vai para 3, eu tenho essa sequência, tem uma ordem, na variável nominal isso não vai ser verdade. Então, se eu fizer uma média, por exemplo, lá do meu estudo, e achar que a minha média aqui, do meu quadro de infecção, é 1,5, eu vou dizer que, na média, as plantas estão tendo uma infecção entre inicial e intermediário. Porque eu tenho a minha relação de ordem. É uma variável ordinal. Agora, na minha variável nominal, se eu falei que essa é 1, essa é 2, essa é 3, e eu achar um valor de 2,3 na média, não vai ser dizer que está entre 2 e 3. Entre essa, que vamos dizer, amarela fosse 2 e essa que é 3, não é um valor, uma cor entre amarelo e branco. Tem essa diferença. Isso é um pouco complicado, às vezes, de entender. Mas, repetindo, então, a variável ordinal, os números mantêm aquela ideia de ordem que existia na variável. Nulo, inicial, intermediário e avançado. 0, 1, 2, 3. Na variável nominal, não. Os números, os códigos, os valores que eu colocar para cada categoria não dão uma ideia de sequência. Tranquilo, gente? Bom, então, lembrar sempre que variáveis ordinais e nominais têm interpretações diferentes quando eu mudo elas para valores. Bom, eu tinha dito, então, que a estatística descritiva, agora nós vamos entrar realmente na estatística descritiva, ela tem como palavras-chave descrever, sumarizar, resumir, sintetizar, para poder avaliar os dados. O que a gente tem que sumarizar, tem que descrever? Não é melhor eu trabalhar com a informação completa? Bom, vamos pensar, então, no exemplo. Mas primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de características que nós temos, o tipo de medidas, desculpa, que nós temos na estatística descritiva. Nós podemos usar medidas de posição e medidas de dispersão. As medidas de posição são várias. A gente tem, geralmente, aqui a média, a mediana e a moda. Sendo que a média, a gente tem uma média que a gente usa normalmente, mas existem outras também. Já a medida de dispersão, nós temos os conceitos de amplitude, de desvio padrão
e de variância. Então, são coisas que a gente vai ver que se completam. Vamos dar um exemplo aqui, então. Supondo que eu desejo estudar a população de licorizeiro, Cialis coronata, na cidade de Santo Antônio de Jesus. Eu vou pensar, primeira coisa, como que eu vou fazer a amostragem? Eu quero fazer uma amostragem probabilística ou quero fazer uma amostragem não probabilística? Se eu for fazer um estudo de diversidade genética, por exemplo, eu vou com certeza fazer uma amostragem probabilística. Se eu for fazer um estudo, por exemplo, com certas características que eu sei que existem na planta, existem plantas que têm um tipo diferente de folha, ou tem um fruto de uma cor diferente, eu vou fazer uma amostragem não probabilística. E aí eu fiz a minha avaliação de 1, 2, 3, 98 plantas. Fiz um trabalhinho grande. Avaliei a altura das plantas, avaliei o número de cachos, diâmetro na altura do peito, avaliei uma série de características. Aí eu pergunto, eu tenho muitos dados, já que eu avaliei 98 plantas para várias características, mas que informação que eu tiro dessa minha avaliação? Se eu chegar no meu estudo e publicar essa tabela aqui, ninguém vai entender nada. Qual que é a altura das plantas? Tem a planta 1 mede 5,10, a 2 mede 3,18, a 3 mede 2,81. Eu vou ter que ficar falando todos os dados, não dá. Então, eu tenho que sumarizar, que descrever, que sintetizar os meus dados para tirar alguma informação dali. Para isso, primeiro eu vou utilizar as medidas de posição. Elas são algumas das possibilidades. A gente sempre, quando pensa em medida estatística descritiva, a gente pensa em média. A média é um dos parâmetros mais importantes. Ele vai falar qual que é o centro de distribuição de frequências, ou seja, os valores são mais prováveis. A gente tem diferentes tipos de modos de calcular a média. O mais simples, que a gente chama de média simples, todo mundo sabe, é intuitivo. Se eu tenho um conjunto de valores, eu somo todos esses valores e divido pelo total de elementos, total de valores que eu somei. Aqui é uma descrição da fórmula. Geralmente a gente chama de média x barra, m, mi, a gente pode utilizar qualquer um desses aqui. Aí vamos começar a construir melhor esse modo como a gente faz esse cálculo. Em vez de falar que eu somo todos os valores e divido pelo total, eu vou sumarizar isso aqui em uma forma. Esse símbolo aqui é chamado de somatório. O que é um somatório? Quando eu tenho esse símbolo, quer dizer que eu vou somar todos os elementos. Eu tenho, então, que a média é o somatório variando de 1 até n, de xi dividido por n. Bom, parece complicado, mas é importante a gente entender isso aqui, porque esse tipo de conceito, esse tipo de modo de pensar, a gente vai precisar para entender como que calcula variância, como que faz a análise de variância. Então, vamos entender melhor o que são esses elementos dessa fórmula aqui. Como eu disse, x barra, m, mi, é a média. Esse símbolo aqui é o somatório. Xi, então, isso aqui é importante. Xi é cada informação, cada valor que eu observei. Eu fui lá no campo e avaliei 100 plantas. Para cada característica, para 10 características. Então, a planta 1, para a característica 1, eu vou ter um x, xi. A planta 2, na característica 1, xi, também vou ter um xi específico. Então, cada observação, cada valor que eu anotei na minha planilha, que eu anotei no meu experimento, é esse xi aqui. O i é o número da observação. Então, se eu tenho a minha característica, eu tenho 10 avaliações, eu vou ter i variando de 1 até 10, já que o n é o total de observações. Vamos entender aqui, então. Se eu tenho 10 avaliações, eu vou ter i variando de 1 até 10. Quer dizer, eu vou ter x1, x2, x3, x4, x5 até x10. Quem que é x1? É o valor da observação 1. Quem que é x3? Quem que é x10? É o valor da observação 3 da observação 10. Parece uma coisa que não tem tanta importância, mas é importante para a gente conseguir continuar depois os nossos cálculos. Vamos dar um exemplo aqui, então. Eu quero calcular a média da altura das minhas plantas. Lembrando que eu avaliei 98 plantas, então tem bastante planta.
Pelo nosso conhecimento que a gente já tem, o que eu faria? Eu somo todo mundo, todas as alturas, e divido por 98. Eu tenho 98 observações. Pela minha fórmula é a mesma coisa, mas vamos fazer por partes então. Vamos extrair as informações. Quem que é o N? O N é o número de plantas, então é 98. Quem que é o I? O I não varia de 1 até N, quer dizer que ele vai variar, então, de 1 até 98. Ou seja, eu tenho 98 termos. O XI, então, vai ter X1, X2, X3, X4, até X98. Esses são os meus elementos, as minhas observações. Eu tenho 98 observações. Agora fica fácil de fazer. Qual que é a minha média, então? A minha média vai ser o somatório de XI com I variando de 1 até 98. Depois que eu fizer esse somatório, eu divido por 98. É o mesmo que a gente sabe de fazer a média pelo nosso instinto. Mas aqui eu estou colocando de um modo matemático. Então, eu vou ter I variando de 1 até 98. Quer dizer que eu vou ter X1, X2, X3 até X98. Eu vou somar todo mundo. O X1, quem que é? 5.1. O X2 é 3.18. O X3, o X5, até o X98. O X98 é 5,92. Somei todo mundo, já resolvi essa parte da minha equação. Fiz o somatório. No final, eu divido por N, que é 98. Se eu fizer essa conta, eu vou chegar ao valor de 4,95. O que quer dizer isso? Agora, eu tirei uma informação do meu conjunto de dados. Eu tinha os dados de cada planta, mas na média, as minhas plantas têm 4,95 de altura. 4,95 metros. Então, calcular a média simples é uma coisa muito fácil, todo mundo sabe fazer. Agora, já tem uma outra média, que é a média ponderada. Como que eu faço a média ponderada? Eu vou somar todos os valores igual na média simples. Só que eu vou multiplicar esses valores pelas frequências que eles têm. Então, agora, a minha fórmula vai ficar um pouquinho diferente. É a mesma coisa, mas eu estou adaptando a fórmula. Eu vou ter agora que a média é igual ao somatório de I de XI vezes FI. Quem que é XI? São as observações. E quem que é FI? FI são as frequências das observações, com I variando de 1 até N. Eu vou dar um novo conjunto de dados agora. Eu tenho o número de ramificações por planta. Eu tinha plantas com 2, com 3, com 4, com 5 e com 7 ramificações. Foi uma avaliação que eu fiz das minhas plantas. Plantas com 2 ramificações, eu só observei 3. Com 3 ramificações, eu observei 18. Com 4, observei 45. Com 5, 29. Com 7, 2. Eu tenho aqui o número de observações. Na minha fórmula, eu tenho observação e frequência. Então, falta calcular o quê? Calcular a frequência de cada observação. De cada categoria, desculpa. Qual que é a frequência que ocorreu a categoria 2 ramificações? Eu vou ter que calcular. Como calcula frequência? Frequência é muito simples. Também, muitas vezes, é intuitivo. Eu tenho o número de ocorrências da minha categoria dividido pelo número total de ocorrências. Então, se eu tenho aqui a minha observação, a minha categoria e a minha observação, ou seja, a quantidade de vezes que ela ocorreu. Para calcular a frequência, então, eu vou pegar esse valor aqui, que é o número de vezes que a minha categoria X1 ocorreu, dividido pelo total. Então, eu somei todas as observações, cheguei a 97. Quer dizer, eu avaliei 97 plantas. 3 delas tinham 2 ramificações, 18 delas tinham 3, por aí vai. Eu vou calcular agora as minhas frequências. Como que eu calculo frequência? Eu pego o número de observações, divido pelo total de observações. Então, como que é a frequência 1? A frequência 1 vai ser 3 dividido pelo total, que é 97. 3 dividido por 97, 0,031.
Se eu fizer todas essas contas agora, qual que é a frequência do x2? Vai ser F2. Quem que é F2? Número de observações da observação 2, da categoria 2, desculpa, que é 18, dividido pelo total, que é 97. Então, o próximo, x3, vai ser 45 dividido por 97. 29 dividido por 97. 2 dividido por 97. Aí eu tenho todas as minhas frequências. Como que eu calculo frequência, então? Número de observações dividido pelo total. Bem simples. Para confirmar que está tudo certo, eu somo todas as minhas frequências. Somando todas as minhas frequências tem que dar 1. Por quê? É como se fosse a porcentagem. Se eu somar todas as minhas porcentagens, tem que dar 100%. As minhas frequências, uma ocorre 0,031 vezes, a outra 0,185 vezes, por aí vai. No final, eu tenho que ter o meu total. O meu número de frequências, o total das frequências tem que dar 1, que está relacionado com o total de observações. Se eu calculei as minhas frequências, agora eu posso calcular a minha média, já que eu tenho a minha fórmula observação e frequência. As observações estão aqui e as frequências estão aqui. Eu tenho, então, que a média vai ser... Essa aqui é a minha primeira categoria. Ela foi observada 3 vezes. Qual que é a frequência, então? É 0,031. Eu vou pegar o meu número, 2, e multiplicar pela frequência. O 2 ocorreu 3 vezes, ou seja, o 2, duas ramificações, ocorreu 0,031 vezes. 3 ramificações ocorreram 0,185 vezes. 4 ramificações, 0,464. 5, 0,299. 7 ramificações, 0,021. Se eu fizer isso vezes isso, mais isso vezes isso, mais isso vezes isso, eu estou fazendo a minha fórmula. Somatório de observação versus frequência. A observação foi o 2. Aqui ficou meio confuso porque eu coloquei número de observações. Devia ter colocado ocorrências. Desculpem. 2 vezes a frequência, 3 vezes a frequência, 4 vezes a frequência. Somei isso aqui tudo, deu 4,115. Quer dizer, então, que para essas minhas observações com esse número de ocorrências, eu consegui uma média de 4,115. Pessoal, alguma dúvida com relação a calcular a frequência? Vamos ver que a cada passo a gente vai calculando um pouquinho mais de coisa. Então, vamos entendendo desde o começo. Se não tem, vamos continuar. A gente tem outros tipos de médias, que não são muito utilizados, mas é interessante a gente falar. Eu tenho, por exemplo, a média geométrica. Ela é um pouquinho mais complicadinha, mas não é, na verdade não é complicado. Eu tenho agora um parâmetro diferente aqui. Eu tenho o produtório. Na anterior a gente tinha o somatório. Eu já entendi o que é I, já entendi o que é N, já entendi o que é XI. A minha novidade aqui é esse produtório. Se o somatório é pegar todos os valores e somar, o produtório é pegar todos os valores e multiplicar. Então, eu tenho a média, o produtório, XI são as observações, aquilo que eu vi no campo, que eu vi no laboratório. O I é o número da observação, se é a primeira, se é a segunda, se é a 10ª. E o N é o total de observações. Lembrando que I, então, varia de 1 até N. Eu tenho aqui que a média geométrica é o produtório de XI, com I variando de 1 até N, elevado a 1 sobre N, ou seja, a raiz de ordem N do produtório de XI. É só eu pegar os meus dados agora e identificar o que é XI e o que é N, que é muito simples. Por exemplo, eu tenho aqui uma série de valores. Eu tenho 7, 9, 12, 8 e 13. Eu quero identificar a minha média geométrica. Pela minha fórmula, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, identificar quem que é as observações. Então, eu tenho aqui, XI tem de X1 até X5. Então, o meu N, eu já sei que é 5. Os meus XI estão aqui. O meu I vai variar de 1 até 5. Agora, é só jogar aqui na fórmula. A média geométrica, então, vai ser uma raiz de ordem 5, porque o meu N é igual a 5,
de x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4 vezes x5. Eu multiplico todos os meus elementos e tiro uma raiz da ordem que é exatamente igual à quantidade de elementos que eu tenho. Nesse caso aqui, então, eu vou pegar 7 vezes 9 vezes 12 vezes 8 vezes 13, vai dar um valor, eu tiro a raiz quinta desse valor. Eu vou achar o número 9,5304. A média geométrica não é muito utilizada, mas não é difícil de fazer, não. Eu entendendo o que é produtório aqui, é a única diferença entre a nossa fórmula da média geral, média ponderada ou média simples. A outra possibilidade, que também não é muito utilizada, é a média harmônica. A diferença dela é o quê? Eu vou ter n dividido pelo somatório de i de 1 sobre xi, não é mais xi, com i variando de 1 até n. Eu já entendo o que é somatório, eu já entendo o que é o i, o que é o n, o que é o xi. É só jogar na fórmula. Desculpa. Eu tenho, então, os mesmos valores, eu quero, em vez de fazer a média geométrica, fazer a média harmônica. Eu vou só jogar na minha fórmula. O n é quem? O n é 5, eu tenho 5 valores. Então, o xi, eu vou ter 5 valores. x1, x2, x3, x4, x5. O i varia de 1 até 5. Então, eu vou ter que 5 dividido pelo somatório disso aqui, é o somatório de 1 sobre xi. Então, é 1 sobre 7, mais 1 sobre 9, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 13. Somo tudo isso, pego 5, que é o total de indivíduos, total de elementos, e divido por esse valor. Então, vai dar um valor de 9,2726. Desde que eu entenda o que são os elementos da minha fórmula, eu consigo aplicar em qualquer tipo de fórmula. É tranquilo. Gente, até aqui tudo bem? Dúvidas não? Então, vamos continuar. Uma pergunta importante. Ô, professor, Sim. deixa eu tirar uma dúvida. Se a gente for usar esses mesmos valores com as outras formas de média que o senhor mostrou aí, vai dar o mesmo resultado? Não. A média harmônica, a média geométrica e a média normal, ou média simples, né? Elas não são iguais. Então, os valores não são o mesmo. Isso aqui eu vou utilizar em um caso específico, que dificilmente a gente vai utilizar. A média geométrica é a mesma coisa. Dificilmente eu vou ter um caso em que eu quero utilizar a média geométrica, mas dependendo da sua área de estudo, pode ser que em vez de utilizar uma média normal, uma média simples, eu preciso utilizar uma média geométrica. Aí, por um motivo específico da minha área de estudo. Os valores vão ser diferentes, a não ser em casos específicos que podem ser iguais, mas dificilmente vão ser. Beleza? Tá certo. Normalmente, em todos os estudos que eu conheço da minha área, da área de melhoramento, de genética, tudo, a gente utiliza média simples ou média ponderada. E a média ponderada, na verdade, é uma média simples também, só que utiliza frequências. As duas são a mesma coisa, vamos dizer assim. Agora, a média geométrica e a média harmônica, eu só vou utilizar em um caso muito específico que provavelmente não vai ser o caso de vocês. Mas, se em algum momento vocês estão trabalhando com algum tipo de estudo que vocês irão, em vez de fazer a média simples, é feita uma média geométrica, por exemplo. Então, vocês já sabem como fazer, beleza? Beleza. Então, beleza, vamos continuar. Aí eu perguntei aqui, eu devo arredondar a média? Essa é uma pergunta importante. Nós vamos, em uma aula, falar sobre probabilidades e vamos falar sobre esperança matemática. Quando chegar lá, nós vamos ver o porquê que a gente não deve arredondar a média. Então, se a média deu 4,1, eu vou colocar que a média foi 4,1. Se ela deu 4,25, é 4,25, não é 4. E aí, mais para frente, nós vamos entender o porquê disso. Mas já vamos saber, então, que o valor da média, mesmo que ele não fizesse sentido, mesmo que esteja trabalhando com uma variável qualitativa ou uma quantitativa discreta, desculpa, que eu tenho números inteiros, eu não vou arredondar a média.
Se eu conto lá o número de ramificações, ou ela tem 1, ela tem 2, ela tem 3, ou ela tem um número inteiro. Mas a média deu 3,7. Eu não vou arredondar para 4, vai ser 3,7. Bom, uma outra possibilidade é o valor da moda. O que é a moda? A moda é fácil de entender, é uma moda. É aquilo que ocorre mais. É aquele valor que tem a maior frequência absoluta, ou aquela categoria que tem a maior frequência absoluta. Voltando aqui naquele nosso exemplo de antes, do número de ramificações. Eu tive 2 ramificações, foi observado 3 vezes, 3 ramificações foi 18, 4 foi 45, 5 foi 29, 7 foi 2. Quem que tem o maior número de observações? Quem que foi visto mais vezes? Foi 4 ramificações, porque ocorreu 45 vezes. Ocorreu com uma frequência de 0,464. Essa é a moda. A moda vai ser o valor que mais ocorre, ou o valor que tem a maior frequência. Bastante simples. Nem sempre a moda vai ser próxima da média. Existe conjunto de dados, por exemplo, que eu tenho uma média, sei lá, de 10, a moda vai ser 2, ou a moda vai ser 50, depende do meu conjunto de dados. Muitas vezes, quando os dados têm uma distribuição pouca variação, a média e a moda vão ser valores próximos. Em dados em que ocorre muita variação, pode ser que a moda não seja próxima da média. Às vezes a gente acaba fazendo associação entre moda e média, e nem sempre é verdade. Outro valor é a mediana. A mediana é um valor que ocupa a posição central dos dados, ou seja, um valor que divide o meu conjunto de dados em 2 subconjuntos que têm a mesma quantidade de elementos, têm o mesmo número de elementos. Para a gente calcular a mediana, para facilitar, primeiramente, a gente coloca os dados em ordem numérica. Eu coloco eles do menor para o maior. Eu tenho 2 modos de calcular a minha mediana. Eu posso calcular para números de dados ímpares ou número de dados pares. E a gente vai ver por quê. No caso dos dados ímpares, então, por exemplo, eu tenho aqui a idade de pessoas dentro de um conjunto. 28, 35, 24, 38... e 32. O primeiro passo é colocar esses dados em ordem. Então, vou colocar do menor para o maior. X1 vai ser o menor, que é 24. Depois vem 28, 32, 35, 38. Eu tenho os meus dados em ordem. A posição da mediana, e aqui é importante dizer que a mediana nem sempre vai ser um número que está dentro do meu conjunto de dados. É um valor que divide o meu conjunto de dados em 2 de tamanho igual. Se eu tenho um número ímpar, eu não tenho como dividir o meu conjunto de dados utilizando todos os dados e ficar metade para um lado e metade para o outro, porque o número é ímpar. Então, eu vou calcular desse modo. N, que é o número de categorias, né? Número de avaliações, dividido por 2, mais 0,5. Quer dizer, eu vou arredondar. Se eu tenho 7, 7 dividido por 2 vai dar 3,5. Eu vou arredondar para 4. O nosso conjunto de dados aqui tem 5 dados, 5 avaliações. O meu N vai ser 5. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Mais 0,5 vai dar 3. Quer dizer que a minha mediana é esse número aqui. É o meu terceiro número, minha terceira avaliação, x3, que é 32. Então, a minha mediana é o número 32. O que quer dizer isso? O número 32 divide o meu conjunto de dados em 2 conjuntos de tamanhos iguais. Eu tenho aqui um conjunto que tem x1 e x2, tem 2 dados, o 24 e 28. Eu tenho um outro conjunto aqui, depois que eu usei a minha mediana, que é o x4 e x5. Um tem 35 e o outro tem 38. O meu valor, então, a minha mediana, quando é um número ímpar, é a minha observação que fica realmente no meio dos dados. Como que eu calculo? N dividido por 2 mais 0,5. Essa aqui é a minha mediana para números ímpares. E para números pares? Por exemplo, eu avaliei o número de flores de plantas. Eu tinha lá 6 plantas. Primeira coisa, eu vou organizar os meus dados em ordem. Do menor, que é 35, para o maior, que é 62.
E a fórmula para número de par de dados, a posição da mediana vai ser a média entre o número n dividido por 2 e o n dividido por 2 mais 1. Por quê? Vamos pensar sem essa fórmula aqui. Vou tirá-la de novo. Eu tenho 6 números. Eu quero dividir esse meu conjunto de dados, que tem 6 números, em 2 conjuntos iguais. Pela lógica, eu vou ter 3 de um lado e 3 do outro. Eu vou ter metade de um lado e metade do outro. Eu consigo dividir meus conjuntos só olhando aqui. Do 1 até o 3 vai ser um conjunto, do 4 até o 6 vai ser outro conjunto. Ou seja, de 35 a 45 é um conjunto, 49 a 62 é outro. Só que eu não tenho o valor da mediana, porque a minha mediana não está aqui no meu conjunto de dados. Então, eu tenho que calcular. Aí eu vou por esse cálculo aqui. É um número que vai estar entre o 3 e o 4. Mas se eu fizer a minha conta, eu também chego nisso aqui. Eu tenho, qual que é o meu N? O N é o total de observações. É 6. Então, vai ser a média entre o número que está entre 6 sobre 2 e o número que está entre 6 sobre 2 mais 1. 6 sobre 2 é 3. 6 sobre 2 mais 1 é 4. Então, vai estar entre o terceiro e o quarto números. O terceiro é esse, o quarto é esse. Como eu disse, a minha mediana vai estar dividindo esse conjunto total entre 2 iguais. Esse e esse. O terceiro, qual que é o valor dele? É 45. Aqui vai estar a minha mediana. O quarto número, qual que é o valor? 49. Então, vai ser a média entre 45 e 49. A média entre 45 e 49 é 47. Então, quando eu tenho um conjunto ímpar de dados, a minha mediana está no meu conjunto de dados. Quando eu tenho um número par de dados, a minha mediana eu vou ter que estimar, que vai ser a média entre os dois indivíduos que estão exatamente no meio. Indivíduos não, desculpa. Entre os dois valores que estão exatamente no meio da minha série de dados. Que aqui no nosso caso é a média entre 45 e 49, que é 47. Apesar da gente não sempre utilizar a mediana em moda, em determinados estudos elas vão ser importantes. Agora, nós temos uma segunda série aliás, desculpa. Antes disso, eu vou fazer uma avaliação aqui. Eu tenho, então, 3 populações, 3 conjuntos de dados, em que eu avaliei o número de frutos por planta. Na população 1, eu tive plantas que deram 20, 21, 23, 25, 27, 28. Na população 2, 13, 16, 23, 25, 28, 39. Na população 3, 23, 23, 23, 25, 25, 25. Cada população teve os seus valores. Se eu calcular a média e a mediana dessas populações, eu vejo que eles têm a mesma média. Todos têm a média de 24. Todos têm a mediana de 24. A moda eu não coloquei, porque os primeiros aqui não tem valores repetidos, então não tem moda. A moda seria todos os valores. Aqui também e aqui também. Então não coloquei. Mas eu estou vendo aqui um conjunto de dados, 3 populações, e eles têm a mesma média, a mesma mediana. Mas será que essas populações são iguais? Observando aqui os valores, eu sei que elas não são iguais. Essa aqui tem uma variação relativamente pequena, mas tem. Essa aqui tem uma variação muito maior. Essa aqui tem uma variação muito pequenininha. Só tem dois valores que são observados. Os valores ainda são próximos. Então, essas populações não são exatamente iguais. Quando eu utilizei aqui medidas de posição, elas me pareceram iguais. Se eu só chegar aqui e falar que a população 1 tem média 24, a população 2 tem média 24 e a população 3 tem média 24, eu vou pensar o quê? Que essas populações são iguais. Mas quando eu observo os dados, eu vejo que elas são bem diferentes. Eu disse que essas medidas de posição, as medidas usadas na estatística descritiva, são importantes para a gente sumarizar, para a gente interpretar os nossos dados. E eu estou utilizando uma medida de posição, que é a média, e estou fazendo uma interpretação errada, de que as populações são iguais. Qual que é a minha conclusão, então? Se elas não são iguais, é porque
apenas as medidas de posição não conseguem definir o conjunto de dados. Só a média, que é o principal, e também a mediana, e a moda, não são suficientes para conseguir definir o meu conjunto de dados. E aí eu tenho um outro tipo de medida, que são as medidas de dispersão. As medidas de dispersão, elas são utilizadas para determinar o grau de variabilidade dos dados em relação à média, que é o que a gente viu aqui no nosso exemplo. Eles têm uma média parecida, mas o modo como essas populações variam é diferente entre elas. Então, para isso, para eu poder definir melhor essas populações, eu vou trabalhar com as medidas de dispersão. As principais, então, são as que a gente vai ver aqui: a amplitude, o desvio padrão e a variância. Vocês também, com certeza, já ouviram falar sobre elas, e muitos aí já sabem bem o que é. A amplitude é bem simples. A amplitude mede a diferença entre o maior e o menor valores do conjunto de dados. Aqui eu já deixei meus dados organizados em ordem para facilitar. Então, se a diferença entre o maior e o menor, eu vou pegar o valor, o último aqui. Por exemplo, na população 1, a amplitude vai ser 28, que é o maior valor, menos 20, que é o menor valor. 28 menos 20 dá 8. Na segunda população, é 39 menos 13. Na terceira população, é 25 menos 23. Lembrando que aqui eu organizei meus dados. Mas pode ser que no seu conjunto de dados, nem sempre o x1 ou o xi vai ser, o x1 vai ser o menor valor. O menor valor pode estar lá no meio. Aí a gente tem que identificar esses valores. Eu coloquei aqui em ordem para facilitar. Então, eu calculo as amplitudes. A gente já tem uma ideia. A população 1 tem uma amplitude de 8. A população 2 de 26. A população 3, uma amplitude de 2. A gente já começa a ver mais diferença entre as populações. Quando a gente olhou só a média, elas pareciam iguais. Pela amplitude, eu já vejo que tem bastante variação, por exemplo, na população 2. Mas, quando eu quero quantificar essa variação, a amplitude não me serve. Ela só dá uma ideia da diferença entre o maior e menor valor. Aí eu vou trabalhar com a variância. A média e variância são os dois conceitos mais importantes da estatística descritiva. A média nós já aprendemos e a variância nós vamos falar agora. A variância, ela faz a quantificação da distância dos valores em relação à média. Quer dizer, eu tinha a média. As médias eram todas iguais. Mas e quando eu comparo os meus valores com a média em cada população? O que será que esse valor me diz? Eu vou fazer, então, esse cálculo da variância. Então, recuperando, a variância, ela mede a distância dos valores em relação à média. Quanto que os valores variam em relação à média? Nós temos dois tipos de variância. A variância amostral, que é chamada, a gente vai chamar aqui de S2. A variância amostral tem essa fórmula aqui. A gente vai entender direitinho como que é. Somatório de frequência, que multiplica por xi menos média ao quadrado sobre n menos 1. Bom, parece uma fórmula complicada, mas é bastante simples. Nós temos também a variância populacional, que a gente vai chamar de sigma 2. Isso aqui pensando só na estatística. Quando a gente fala em genética, por exemplo, a gente trabalha com variância, tanto questão de efeitos fixos e aleatórios. É outra coisa, então, pensando aqui só em estatística, variância, a gente tem variância amostral e variância populacional. A fórmula é quase a mesma coisa. A diferença está aqui. Variância amostral é dividido por n menos 1. Variância populacional é dividido por n. Qual que é a diferença entre variância amostral e variância populacional? Aí a gente vai voltar lá no começo da aula que a gente falou sobre amostragem. Eu posso estar avaliando o meu conjunto de dados. Eu posso avaliar toda a minha população. Por exemplo, se eu for avaliar a variação da idade das pessoas que estão fazendo esse curso. São 20 pessoas, eu consigo ter, desculpa, os valores da idade de cada pessoa, eu faço uma variância populacional. Por quê? Eu estou trabalhando com todo o meu conjunto de dados. O meu conjunto de dados representa toda a minha população. Agora, se eu fosse trabalhar, por exemplo, com a média de altura, quero fazer um estudo sobre a altura
de todos os estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu poderia medir todas as pessoas, mas eu posso tirar uma amostra também. Se eu avaliar uma amostra, ao invés de avaliar todos os, 1.000 estudantes, eu avaliar 100, eu vou calcular uma variância amostral. Isso aqui é muito importante pelo conceito. Os valores nem vão ser tão diferentes, principalmente se as amostras são muito grandes. Mas eu tenho que entender. Se eu estou trabalhando com todos os dados todos os indivíduos do meu estudo, toda a minha população, eu vou trabalhar com variância populacional. Se eu vou trabalhar com uma amostra do que tem do todo, eu vou trabalhar com variância amostral. Beleza? Então, vamos trabalhar, calcular a variância populacional. A minha fórmula aqui quando eu tenho, aqui na minha fórmula anterior, eu coloquei FI, que é a frequência, vezes a diferença entre a minha observação e a média. Quando eu tenho que todos os valores têm a mesma frequência, eu não preciso colocar esse FI aqui não. Porque a frequência vai ser igual, todo mundo vai multiplicar pela mesma coisa, não precisa. Então, eu reduzi a minha fórmula para somatório de xi menos média elevado ao quadrado sobre n. Bom, vamos tentar entender, então, vamos fazer essa conta para a gente entender como que é. Eu vou dividir ela em passos. Primeiro, eu vou fazer xi menos a média. Já que a gente falou que a variância é o desvio, né, é a diferença entre o valor e a média. A diferença entre o valor e a média é isso aqui, ó, xi menos média. Então, tá aqui, xi menos média. Eu vou calcular isso e vou elevar ao quadrado. Por que elevar ao quadrado? Porque assim eu vou ter que todos os meus valores vão ser positivos. Eu vou ter uma variância. Depois a gente vai ver que, se não for ao quadrado, vai ser o desvio padrão. Mas então eu tenho duas contas que eu tenho que fazer aqui. Primeiro, pegar o meu valor, a minha observação, e diminuir da média. Depois pegar esse valor e elevar ao quadrado. No final, eu vou fazer um somatório, então eu vou somar todos esses valores aqui e vou dividir por n, que é o meu total de observações. Então, vamos fazer essa conta. Quando eu pego aqui 20 deixa eu tirar aqui. 20 é a minha primeira observação, o meu x1, menos a média. A média eu já calculei que é 24. Então, 20 menos 24 dá menos 4. 21 menos 24 dá menos 3. 23 menos 24 dá menos 1. Então, eu fiz os cálculos aqui, achei esses valores. Essa é a minha distância, a diferença entre a minha observação e a média da população. Aqui, vocês veem que os valores são inversos aqui. Menos 4 e 4, menos 3 e 3, menos 1 e 1. Isso é uma coincidência, pelo modo como eu inventei meus dados, porque isso aqui são dados inventados. Na prática, isso geralmente não vai ocorrer. Então, eu posso ter diferentes valores aqui. Fiz a minha primeira parte da conta. Tirei de cada valor a média. Menos 4, menos 3, menos 1, tudo mais. Eu vou pegar esses valores e elevar ao quadrado. Então, menos 4 elevado ao quadrado, 16. Menos 3 ao quadrado, 9. Então, eu vou ter aqui todos os valores. Eu já tenho essa parte toda da equação pronta. Agora, o que falta? Fazer o somatório. Então, eu vou somar, todos esses valores e vou dividir pelo total de observações. Então, 16 mais 9 mais 1 mais 1 mais 16 mais 9, dividido pelo total de observações, que é 6, eu vou calcular, então, a minha variância. A minha variância é 8,667. A variância é sempre positiva. Então, quando a gente faz estimações, a gente trabalha, por exemplo, com mínimos quadrados, com algumas outras coisas, com verossimilhança. Se eu fizer uma estimativa, a variância é negativa, tem alguma coisa errada. A variância é sempre positiva. Por quê? Porque todos os meus valores eu elevei ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado, o valor pode ser negativo ou positivo, ele vai dar sempre positivo. Gente, alguém tem dúvida como calcula a variância? Quer que repete alguma coisa? Bom, então continuemos.
A variância amostral é praticamente a mesma coisa. Eu vou fazer os mesmos cálculos aqui, a diferença é que eu vou dividir por n menos 1. Então, eu vou somar tudo isso aqui e dividir por n menos 1. Vai dar 10,4. Ok. Eu, então, faço todos os cálculos, eu fiz da primeira população. Eu faço da segunda população e da terceira. Agora, eu consigo avaliar melhor essas duas populações pelos parâmetros que eu calculei, a média e a variância. Todas elas tinham a mesma média, o que poderia me fazer pensar que essas populações são muito parecidas. Mas quando eu avalio a variância, a população 3, a variância dela é 1. A população 1 é 8,66. A população 2 é 71,33. Então, vejam que, apesar de ter as mesmas médias, as variâncias dessas populações são muito diferentes. Por quê? Porque existe muito maior variação nos dados da população 2 do que nos dados da população 1 e muito mais do que nos dados da população 3. Essa seria a interpretação. Então, quando eu quero definir uma população, eu preciso desses dois parâmetros, média e variância. Aí eu consigo fazer a definição da população. Lembrando que aqui eu calculei variância da populacional e variância amostral. Mas, como eu disse antes, eu não vou fazer esses dois cálculos. Eu calculo uma ou outra, dependendo do meu experimento. Se o meu experimento é com todos os indivíduos da população, todos os elementos, eu vou calcular variância populacional. Se no meu experimento, no meu estudo, eu avaliei apenas uma amostra da população, vou calcular variância amostral. Beleza? Bom, e quando eu tenho indivíduos com frequências diferentes? Eu tenho essa possibilidade. A gente fez o cálculo de média quando tinha, que é a média ponderada pelas frequências. Agora eu vou fazer a variância populacional quando eu tenho diferentes frequências. Por isso que eu coloquei lá no começo essa fórmula aqui, mantendo as frequências. Se as frequências são iguais, eu posso eliminar esse Fzinho daqui. Mas se não são, eu vou ter que ponderar sobre elas. É muito simples. Eu só vou ter que adicionar uma segunda coisa. Vamos entender aqui a nossa conta. Eu vou fazer um somatório de tudo isso aqui. Primeiro, então, eu vou pegar a minha observação e diminuir a média, igual a gente fez antes. Depois eu vou elevar ao quadrado. Depois eu vou multiplicar pela frequência dela. E eu poderia até tirar esse n aqui, mas vamos deixar. Depois que eu fiz isso, eu somo todos esses valores e divido por n. Vamos voltar aqui, então. Eu tenho uma população aqui que eu avaliei o número de entrenós de cada planta. Plantas com 10 entrenós tiveram uma frequência de 0,4. Plantas com 12 entrenós, uma frequência de 0,3. Com 14 entrenós, uma frequência de 0,4. Então, vamos fazer a nossa conta. A gente viu que no começo da variância eu faço essas duas aqui. Xi menos média. Então, xi menos média vai dar 10 menos 11,8. Vai dar menos 1,8. 12 menos a média, 12 menos 11,8, 0,2. 14 menos 11,8, 2,2. Então, fiz a minha primeira parte, essa dentro do parênteses. A segunda é elevar ao quadrado. Então, eu vou pegar esses três valores e elevar ao quadrado. Menos 1,8 ao quadrado, 3,24. 0,2 ao quadrado, 0,04. 2,2 ao quadrado, 4,34. Agora eu faço só mais um terceiro passo, que é multiplicar esses valores pelas frequências. As frequências já estão aqui. Se ao invés de frequências eu tivesse observações, eu calculava as minhas frequências igual a gente aprendeu lá atrás, que é pegar a quantidade de observações que cada categoria ocorreu, dividido pelo total. Aqui eu já dei essas frequências, mas eu posso calcular. Então, quanto que é 3,24 vezes 0,04? Aí vai dar esse passo adicional aqui, que é 1,296. 0,04 vezes 0,3, 0,012. 4,84 vezes 0,3, 1,452. O que eu fiz? Eu ponderei os meus termos pelas frequências.
E, por fim, então, eu vou somar todo mundo e dividir por 1. Por que 1? Porque o somatório das minhas frequências é 1. Então, eu poderia tirar esse N daqui. Mas eu posso deixar também. Se eu tivesse número de observações, eu poderia ponderar pelo número de observações e dividir pelo total de observações. Assim, eu acho que fica mais fácil. Fiz os cálculos da distância entre a observação e a média, elevei ao quadrado, multipliquei pela frequência, somei todo mundo. Se eu somar isso aqui, a minha variância populacional, então, vai dar 2,760. É bastante simples, desde que eu entenda o que são os termos aqui da minha fórmula. Eu sei o que é I, eu sei o que é N, eu sei o que é X, o que é Mi, o que é F, o que é somatório. Eu sei os meus termos, é só jogar na fórmula e fazer o cálculo. Bem simples, né, pessoal? Alguém tem dúvida com relação à variância utilizando frequências? Beleza, vamos continuando então. A aula está indo aparentemente bem. Nós temos um outro parâmetro, uma medida de dispersão, que é chamado de desvio padrão. É muito simples, desvio padrão é a raiz da variância. Então, eu posso ter desvio padrão amostral, que é a raiz da variância amostral. Desvio padrão populacional, raiz da variância populacional. Então, se eu tenho aquela minha população anterior, eu já tinha as minhas médias e as minhas variâncias, para calcular o desvio padrão, por exemplo, populacional, eu pego esse valor aqui e tiro a raiz quadrada. Vai dar 2,944. 71,333, raiz quadrada, deu 8,446. Então, eu tenho esse desvio padrão. Vamos entender o que esse desvio padrão me explica. Aqui eu tenho um gráfico com duas distribuições, seriam duas populações. Uma população é essa aqui, que é essa, tem a curva mais alta, está em linha contínua, e eu tenho uma população com a linha tracejada. As minhas populações têm médias diferentes. A média da minha população 1 aqui é essa aqui, a média azul aqui. Da outra população tracejada está aqui embaixo. A mediana das populações é igual. Quer dizer que esse conjunto de dados das duas populações ele é dividido pelo mesmo número. Esse verde aqui. Tanto para a população com a linha contínua, quanto para a tracejada. E eu tenho as modas. A moda da minha população 2, desculpa, de linha contínua, é próxima da minha média. Já da minha população da linha tracejada, é bem distante. Agora, olha a informação interessante aqui. Eu tenho o desvio padrão das duas populações. A população 1 tem um desvio padrão de 0,25. A população que tem a linha contínua. Vocês veem que a variação dos valores é bem menor. Você tem aqui um pico bem pronunciado, próximo da média, que também é próximo da moda e da mediana. Os valores, quando eu tenho um desvio padrão baixo, que impliquem também uma média baixa, uma variância baixa, faz com que a maioria dos meus dados estejam em volta da minha média, da minha moda, da minha mediana. A moda talvez até não, mas provavelmente a média é mediana. Já quando eu tenho um desvio padrão maior, que é dessa linha tracejada, o desvio padrão é 1, vocês veem que a variação dos dados é muito maior. Eu tenho uma distribuição muito mais espalhada, que nem termina aqui no meu gráfico, e o pico é bem menos pronunciado. Quer dizer, então, que um desvio padrão pequeno, menor, implica em dados com menor variação, dados mais próximos da minha média. Quanto menor o desvio padrão, mais provável que os dados estejam mais próximos da média. Quanto maior o desvio padrão, mais afastados, mais distantes da média, os valores vão estar. Isso vai ser interessante também quando a gente visualizar distribuições de probabilidade. A gente vai falar de distribuição normal, a gente vai ver que é bem importante essa questão do desvio padrão. Pessoal, até aqui tudo tranquilo? Beleza? Então, para finalizar então essa aula aqui, hoje é uma aula só introdutória,
eu deixando dois textos aqui que a gente consegue encontrar na internet, que são mais básicos e dão suporte para quem quiser dar uma estudada, estatística descritiva e a estatística básica aqui. Esses dois materiais eles podem ajudar bastante. Essa parte de estatística descritiva é um pouco mais simples. E agora,